Olá, meus alunos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para mais uma videoaula, nossa aula de número 5. Continuando o projeto Raízes Nordestinas, nós veremos sobre transformação das paisagens no Nordeste do Brasil, ok? As paisagens são dinâmicas, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano, assim como já vimos em aulas anteriores, que a paisagem ela sempre acaba modificando ao longo do dia, dos meses, dos anos também, ok? A ação da natureza na modificação das paisagens pode ser lenta, como o desgaste de uma rocha pela ação das águas ou do vento. Nós veremos um exemplo a seguir. Ou rápida, como uma erupção vulcânica, ou também outros fatores, ok? Os seres humanos também transformam as paisagens. Podem criar um campo de cultivo, abrir ou asfaltar uma rua, construir ou derrubar casas e edifícios. Nesse exemplo, nós temos de ação da natureza no Nordeste brasileiro. Aí são duas paisagens, né, dos lençóis maranhenses, ok? No estado do Maranhão. Então, podemos observar nessa primeira imagem uma duna com as areias, né, nessa forma ondulada. Bem, essa ondulação ela foi formada através da ação dos ventos. Então, a cada dia há uma modificação nesse tipo de ondulação. Então, a paisagem ela nunca é a mesma, né? Se for observar bem detalhadamente, se tirar uma foto desse local hoje, essa ondulação vai estar totalmente diferente, certo? Do que está aqui no que a gente pode ver agora. Então, é uma ação rápida, né? Da natureza através dos ventos. E também na segunda imagem podemos ver que não somente pela ação dos ventos, mas também da água, certo? Que sai contornando, né? Fazendo essas ondulações aí nessa parte dos lençóis maranhenses, certo? Então vai acabando modificando essa formação ao longo dos meses também, né? Ao longo do ano, vai tendo essa modificação. Nesse outro exemplo, temos de ação da natureza de uma forma mais lenta, né? Que é o desgaste aí dessa rocha, dessas rochas dos cânions de São Francisco, né? Do Rio São Francisco, que é modificada através da ação também do vento e da água. Creio eu que vocês já ouviram aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Então, vai levar um bom tempo ali até que acabe modificando, né? Remodelando essa paisagem, certo? Então, aí é um trabalho mais demorado da natureza, é um trabalho mais lento da natureza, certo? Bem, já aqui nós podemos ver um exemplo de transformação da paisagem através da ação do homem, certo? A pioneira usina hidrelétrica de Angiquinho, que é essa da imagem, foi a primeira do Nordeste e foi inclusive, né, em uma das cidades daqui do estado de Alagoas, que é Delmiro Gouveia. Foi a primeira do Nordeste e sua construção, em 1913, só foi possível graças ao empreendedorismo do industrial e empresário Delmiro Gouveia. Então, a cidade, né, ela tem esse nome também deste ilustre, né? Em uma época em que a principal fonte de geração de energia na região era a lenha, Delmiro Gouveia teve a ousadia de construir sua pequena hidrelétrica nas proximidades da Cachoeira de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e assim alimentar com energia elétrica todo o seu complexo industrial na cidade de Pedras, né, nos sertões de Alagoas. Então, dá para perceber nessa construção, olha só, a imensidão, né, dessa cachoeira, muito linda também. Então, Delmiro Gouveia ele teve essa ideia de utilizar, certo, dessa cachoeira para fazer uma hidrelétrica para gerar energia, certo? Então, foi uma modificação na paisagem também, né? Uma transformação na paisagem. Antes não existia essa hidrelétrica e depois passou a existir conforme foi sendo construída, ou seja, uma ação do homem, né, na modificação aí dessa paisagem. Aqui é uma das maiores, certo? Ações que a gente pode ver aqui no Nordeste de ação do homem, né? Uma construção quilométrica, que é a transposição das águas do Rio São Francisco, certo? Então, esse local aí, o canal dessa transposição do Rio São Francisco. Então, essa foto aí, ela tem um trecho apenas, certo? Mas
Dá pra gente perceber ao longo, assim, que a gente olha na imagem, lá no horizonte, até se perde, né? A ideia de transposição das águas do Rio São Francisco remonta à década de 1840, no tempo do Império do Brasil, sob o reinado de Dom Pedro II, já sendo vista por alguns intelectuais de então como a única solução para a seca do Nordeste. Os 2 anos de estiagem que o Nordeste enfrentou de 1844 a 1845 motivaram o intendente da comarca do Crato, no Ceará, Marcos Antônio de Macedo, a propor um projeto para trazer água do São Francisco para o seu estado. O canal partiria de Cabrobró, em Pernambuco, para abastecer o rio Jaguaribe, um dos principais do Ceará. Foi o primeiro projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, elaborado em 1848. Naquela época, não foi iniciado o projeto por falta de recursos da engenharia. Então, esse projeto, da transposição das águas do Rio São Francisco já vem lá desde a época de Dom Pedro II, certo? Então, foi um projeto que, nossa, durou muitos anos, né? Imagina, de 1840, ainda esse ano foi que chegou lá, a água lá no Ceará através do canal dessa transposição, Então, é uma obra quilométrica, era para ter ficado pronta no ano de 2015, quando foi iniciada, não em 1840, certo? Mas para sair do projeto iria demorar apenas 7 anos, o previsto, mas acabou que ainda se arrasta até os tempos atuais, Chegando lá no Ceará apenas esse ano, de 2020. Então, aí a gente vê um mapa, certo, do Rio São Francisco, que vai ter a sua nascente no estado de Minas Gerais. A gente vê nesse primeiro mapa, ok? Que tem a nascente lá embaixo, tá vendo? Dá pra gente se localizar pelo estado de Alagoas, Que a gente mora aqui, então tem ali a capital Maceió, Então, esse rio ele vai desaguar na divisa entre Sergipe e Alagoas, deságua ali no Oceano Atlântico, nessa parte azulzinha aí que vocês podem observar. E essa parte em azul escuro é o trecho que o Rio São Francisco ele faz, Então ele tem sua nascente lá em Minas Gerais e vai desaguar aqui na divisa entre Sergipe e Alagoas, certo? Na segunda imagem a gente pode observar um mapa da transposição, Esse azul clarinho aí é o trecho original, certo? Do Rio São Francisco. E essa parte em azul escuro é o trecho onde essas águas iriam ser levadas, ok? Passando por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, Nós temos o eixo leste, certo? E temos o eixo norte. Então, essa obra foi construída, para chegar a água nesses locais. Chegando água nesses locais, o que acontece? É uma região muito seca, certo? Porque não tem, assim, um período chuvoso muito grande também, e a quantidade de milímetro anual nesses locais de chuva, não é tão alta assim como na parte do litoral, ok? Então por isso que precisa de mais abastecimento de água. Então, essa foi uma das ações que foi feita do governo para chegar água até esses locais e utilizar essa água na irrigação, de pastos, na irrigação de alguns locais que são utilizados para cultivar, alguns tipos de alimentos e também para o gado e tudo mais, ok? Então isso acaba modificando a paisagem, Porque antes, sem essa água para fazer essa irrigação, a gente tem uma paisagem diferente. Então com água, a gente vai ter outra paisagem, Antes de um lugar seco e agora de um lugar mais produtivo, ok? E aí, nós vemos nesse mapa alguns centros industriais que a gente vai ter aqui no Nordeste. Nós temos aí na legenda, certo? A legenda aí que está ao lado, Nós podemos ver os símbolos e o que o símbolo representa, tá bom? Por exemplo, esse primeiro símbolo que a gente pode observar, ele se refere ao material elétrico. Então, onde tiver esse símbolo aí em algum desses estados, significa que tem material elétrico, certo? É um centro industrial, uma indústria de transformação de material elétrico.
Temos aí o da mecânica, da petroquímica, da química, siderurgia, cimento, papel e papelão, têxtil, alimentar, da borracha, certo? E indústria de extrativista, né? Extrativa, nós vamos ter aí, ó, esses símbolos, né? Indicando o chumbo, o cromo, o tugnésio, o sal, o petróleo e também esse da usina hidrelétrica, ok? Então, a gente pode, através de um mapa, né, com esses símbolos, né, e as legendas, dá pra gente compreender o que é que tem em cada estado, certo? Então, de indústria. Então, isso daí a gente pode acabar localizando. E tudo isso acaba transformando a paisagem. Por quê? Onde tem uma indústria, tem que ter trabalhadores, né? E tem que ter também o quê? A estrutura da indústria, né? Por exemplo, a indústria aqui sucroalcooleira, né? A usina Santo Antônio, por exemplo. Antes não existia, né, essa indústria, então naquele local ali que era a usina, era totalmente diferente, né? Depois foram que construíram lá a usina, então já mudou a paisagem. Por exemplo, também os canaviais que a gente vê hoje, né? Por todo canto aqui nessa parte assim do litoral do Nordeste. É o que antes era Mata Atlântica, então antes de derrubar tudo pela ação do homem para fazer esse cultivo, né, da cana-de-açúcar, existia o quê? Uma paisagem que poderia ser observada da Mata Atlântica. Pela ação do homem, acabou derrubando essa mata e fazendo a plantação da cana-de-açúcar. Então, qual é a paisagem que a gente vê hoje? São dos canaviais, certo? Da plantação da cana-de-açúcar. Então, há anos atrás, nós tínhamos uma paisagem, a Mata Atlântica. E agora, na atualidade, anos depois, nós temos o que? Uma paisagem de canaviais, certo? Então, isso foi o que? Uma ação do homem, né? Porque foi o homem que fez isso, né? Não foi a própria natureza que agiu sozinha, certo? Então, aí nós temos o que? Uma ação do homem. Isso acaba modificando a paisagem também, por exemplo, a construção de cidades, né? Acaba modificando a paisagem. Certo? Então, muito obrigada pela participação de vocês e eu mandarei os exercícios no grupo para que vocês possam responder, tirar foto e me enviar, ok? Tudo respondido. Então, até a próxima aula.